Um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Os irmãos podem continuar aqui, não tem problema, cumprindo a sua missão, plantando a sua semente. O reino de Deus é assim, a Bíblia diz, como um semeador que sai a semear. Ele planta sementes, ele dorme, ele acorda. A Bíblia diz, não sabendo como, Deus vem e abençoa, e a planta começa a crescer, vem as sementes, o fruto amadurece, e nós lançamos a foice e colhemos. Eu creio de todo o meu coração que nós estamos vivendo um dos melhores dias como igreja, na perspectiva de crescimento, frutificação e multiplicação, e vivendo as bênçãos de Deus na nossa terra. Nós não estamos alienados, não. Nós sabemos tudo o que está acontecendo. Parece até que a gente vive num outro mundo, mas os nossos pés estão aqui, mas os nossos olhos estão nos céus, e de lá vem a nossa recompensa, de lá vem a nossa redenção. Nós não estamos alheios à crise política, não somos ignorantes quanto à crise de finanças, econômica que envolve o Brasil. Nós não estamos alienados quanto à dengue. Esses dias eu vi um pôster de uma pessoa que se chama Chico Cunha. Imagina o nome da pessoa. Tem alguém com esse nome aqui? Nós não estamos alienados. Nós sabemos exatamente o que tem acontecido ao nosso redor, mas a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Eu creio que podemos estar guardados, protegidos, como a nação de Israel, o povo hebreu estava guardado e protegido quando estava ali no Egito. As 10 pragas assolaram o Egito. Nós, queridos, somos como família, uma nação em meio a esta nação. Nós, como igreja, somos um povo, ou o povo, em meio a um outro povo. A Bíblia fala no livro de Malaquias, fechando o Velho Testamento, a respeito da distinção entre aqueles que servem a Deus. Isso vai se tornar patente, porque neste mundo em que nós vivemos, sem Deus, é impossível ter paz. É impossível. Nós que somos as primícias, gememos. Romanos 8 fala a respeito disso. Mas a criação está gemendo, esperando o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Cristo habita em nós, e nós temos a resposta para este mundo que está vivendo um tempo de calamidade. Nós temos responsabilidades como cidadãos, sim. Queremos formar a cultura do reino, e a cultura do reino é formada pela palavra de Deus, no processo de transformação. Nós somos um povo dentro deste povo, para transicionarmos a cultura, a influência que vem através da cultura. Hoje a campanha lançada no Brasil esses dias e no nosso estado, buscando a erradicação dos focos de mosquito, temos que participar. Nós não podemos jogar papel fora do lugar. Algumas pessoas mal educadas, elas jogam lixo em qualquer lugar, mas nós, como povo de Deus, que temos a identidade de Cristo, não podemos ser comuns assim. E a mudança e a transformação da nação vai passar pela igreja, e nós vamos pregar, ensinar, lapidar os diamantes, para que possamos brilhar em meio à escuridão deste mundo. Você está pronto para isso? Então abra o seu coração, viva a cultura do reino, viva os princípios da palavra de Deus. Nós não somos como os demais, somos diferentes mesmo. Trazemos a identidade de Cristo em nós. O mundo está vivendo o seu caos, mas nós viveremos a glória de Deus. Vamos ter daqui uns dias o nosso congresso Internacional Inspiração ICG. Vai ser um tempo muito precioso, onde a igreja vai estar reunida toda.
Nós não temos a oportunidade de nos reunirmos aqui com todo o nosso povo, mas vamos estar num lugar maior para que todo o nosso povo esteja junto. E você, como família ECG, você deve estar lá para celebrarmos juntos os feitos do Senhor. E lá, nos dias do congresso, eu vou anunciar algo que vai alegrar muito seu coração. Quantos querem receber a boa notícia? Diga lá no congresso. Dentro da proposta que temos, todos precisam saber, Deus está nos dando algo extraordinário e maravilhoso. Mas eu vou compartilhar com a igreja no geral, lá no congresso. Estaremos fazendo um lançamento maravilhoso e extraordinário, para que toda a nossa cidade ouça a nossa voz. Glória a Deus. Então você vai poder se alegrar conosco. Diga assim: obrigado, Senhor, por este domingo. Diga: obrigado, Senhor, pela minha vida, pela minha família. Você já orou pela sua família hoje? Ore todos os dias pela sua casa, ore todos os dias pela sua cidade, ore pelo seu pastor. Ah, eu não gosto muito do meu pastor. Ó, que negócio é esse? Mesmo assim, ore por ele. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Diz assim, a partir do versículo de número 24. Mateus 7, 24. Diz assim a palavra de Deus: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será semelhante ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Até aqui, versículo de número 27. Curve a sua cabeça um pouquinho. Pai, nós nos voltamos completamente para o teu altar. Tu és o nosso Deus, o único Deus, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que nos fez a sua imagem e semelhança. Te louvamos e te agradecemos pela pessoa bendita do Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso consolador. Te agradecemos por Jesus Cristo, o presente que o Senhor nos deu para nos alcançar através de tão grande redenção, através da cruz. Aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, o povo que se chama pelo teu nome, que se volta para ti, buscando no Senhor a fonte da nossa esperança, o princípio da nossa fé e o fim de todas as coisas. Nós nos rendemos diante do teu santo trono, em o nome de Jesus. Diga amém. Nós temos o tema do ano, que é reforma. Talvez você diga assim: poxa, mas eu ouvi tanto falar a respeito de reforma, e sempre tem que se falar a respeito deste tema. Sim, nós aprendemos e somos moldados na nossa mente através de um processo de repetição. E eu creio que se todos os domingos do mês e do ano, até o final do ano, nós falássemos apenas a respeito da reforma, ainda não teria sido o bastante, não teria sido o bastante para sermos completamente estruturados na nossa personalidade cristã. Então nós vamos avançar. O que é reformar? Diga, reformar. Quando você olha para o dicionário, é formar de novo. Formar de novo. Eu e você, desde quando nós estávamos ainda no ventre da nossa mãe, uma personalidade, uma natureza, já estava dando forma à nossa alma. Nós somos um ser trino: espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo.
Queridos, quando nós, escute bem, quando nós nascemos de novo, que temos a experiência com Jesus, nós somos vivificados no nosso espírito, que até então estava adormecido. O homem, antes de ter um encontro com Jesus, ele vive em duas dimensões na terra: a dimensão da alma e a dimensão da carne, a dimensão do corpo. Ele se move apenas nessas duas dimensões. Na dimensão da alma, isso fala a respeito dos seus sentimentos, das suas emoções. Nós muitas vezes nos relacionamos uns com os outros no nível da alma. Com o mundo físico, nós nos relacionamos através do nosso corpo. Só existe um meio de nos relacionarmos com Deus, que é espírito, através do nosso espírito. E um espírito adormecido, ele não se relaciona com Deus. Você pode ser a pessoa mais intensa na sua vida religiosa, mas se você não nasceu de novo, não tem comunhão com Deus, não tem um relacionamento com Deus. Você pode entender isso? Isso não sou eu que estou dizendo, é o que a Bíblia diz. Quando nós olhamos para mesmo a história a história do Novo Testamento, Saulo, que depois vai ter a experiência com Jesus, vai ser transformado em um novo homem, e vai se tornar o apóstolo dos gentios. Quando nós vemos um personagem chamado Nicodemos, no capítulo 3 de João, este homem, capítulo 2, Nicodemos era um homem extremamente religioso. Ele cumpria todos os ritos da religiosidade. E um dia ele ouviu falar de Jesus, e ele vai ter um encontro com Jesus, e Jesus fala com ele a respeito do novo nascimento. Ele fica perturbado, ele diz: mas como que pode? Eu já sou um homem de uma idade avançada, eu vou ter que nascer de novo, entrando no ventre da minha mãe. Ele era um mestre em Israel, era um líder religioso, mas não entendia nada a respeito de um novo nascimento. Então eu e você, desde o processo da gestação, do desenvolvimento no útero, fomos recebendo identificações, e nós nos tornamos hoje o que nós fomos ministrados e ensinados ou vivemos no passado. Você é hoje fruto, extrato daquilo que você plantou, viveu, recebeu no seu passado. A forma em que você foi instruído, você é o resultado hoje. A proposta de reforma é exatamente voltarmos aos princípios da palavra de Deus e começarmos uma nova jornada em Cristo, estabelecidos no fundamento cristão. E eu creio que Deus vai fazer uma obra tão maravilhosa, extraordinária, porque tudo que Deus quer é que nós nos voltemos para Ele, porque Ele quer nos abençoar grandiosamente. Você crê assim? Agora, toda edificação, toda construção envolve o que? Dedicação, envolve trabalho. Quando você olha para a Bíblia, os textos ministrados por Jesus, no capítulo 5, Jesus começa uma série de ministrações, de ensinamentos, de fundamentações, e os textos vão sendo destacados. E o texto que antecede o texto que eu li fala a respeito de dois caminhos: o caminho da porta estreita, o caminho da porta larga. O caminho estreito, o caminho largo, a porta estreita e a porta larga. Não é novidade para ninguém que a porta do reino continua estreita. A porta do reino continua estreita. O caminho, ele é apertado, não mudou. E para encerrar a ministração que ele faz, ele fala a respeito aqui, e colocar o título, dois fundamentos. Mas na verdade é a forma da construção, da edificação de uma vida. Eu vi um videozinho e se tornou, acho que como que meio que viral, e talvez você já tenha visto esse vídeo. Se você não viu, eu vou passar para você ver. Achei interessante. Fala a respeito de pagar um preço para se alcançar um resultado. Dá para projetar aqui? Vocês acham que eu gostava de estudar? Vocês acham que eu gostava de estudar? Claro que não, eu sou normal. Mas meu pai, um sábio, pedagogo, 3º ano primário,
Falou o seguinte: gosta de estudar não, meu filho? Eu disse: não. Sabe o que falou? Ó, puxou o papai. Mas meu filho, eu não vou deixar você sem estudar. Eu não estudei, mas você vai estudar. Aí eu pensei: ai meu Deus, como eu odeio isso. Deixa que eu vou te ajudar. Um sábio, pedagogo, com tudo de psicologia, filosofia. Caraca, o cara manjava. Foi no supermercado, comprou uma enxada 3 libras, a maior do mercado, e me levou para capinar canavial. Na terceira enxadada que eu dei, eu gritei: papai, ô papai, onde estão os livros? E ele disse: no final do canavial, meu filho. Nunca mais eu pensei em parar de estudar, irmão. Então, se o seu filho não gosta de estudar, canavial na criança. É engraçado, não é verdade? Mas é uma realidade. Estudar é um desafio, Estudar é um preço que se paga, mas deixar de estudar, o preço se torna maior. Ou você paga o preço agora, é interessante, a Bíblia é perfeita. A Bíblia diz que tudo é perfeito ao seu tempo, tudo é perfeito e formoso. Quando você olha para uma adolescente de 13, 14 anos, não é perfeito e formoso que uma menina adolescente de 13, 14 anos hoje engravide. Ela antecipou o tempo. Não é verdade? Imagina a pessoa ser papai, e pode ser, aos 70 anos de idade. Já está para cuidar dos bisnetos, não é nem dos netos, na verdade, dos bisnetos. Fazer uma faculdade, estudar, tem um tempo. Jovem, aproveite esse tempo. Mas o que isso tem a ver com a mensagem? Tem tudo a ver, porque a chamada está diante de nós para construirmos, edificarmos uma casa estabelecida sobre a rocha. É uma decisão pessoal, é uma decisão individual, que depois você pode envolver toda a sua casa, toda a sua família. Esse texto diz: o homem sábio, ele edifica a sua casa sobre a rocha. O homem sábio, ele ouve as minhas palavras e as coloca em prática. É a forma de construir, é a forma de edificar. O homem nécio, o homem tolo, ele constrói a sua casa sobre a areia. É tempo para termos o bom senso e avaliarmos se temos edificado a nossa casa sobre a rocha. O que é a rocha? A rocha é a palavra. A rocha, a base, o fundamento é Cristo. O começo da edificação, a base que colocamos é o alicerce. Mas sabemos que uma casa não é feita apenas do alicerce. O alicerce é o fundamento. Há várias formas e várias maneiras de se construir, de se edificar a casa. Aqui diz no versículo 27, versículo 25, e o 27 também fala a respeito disso. Versículo 25 diz assim: desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Desceu o que? A chuva. Transbordaram os rios e sopraram os ventos. Desceu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos. Isto fala das intempéries que nós vamos passar ou viver aqui nesta terra. Queridos, ouçam, como igreja, nós não estamos imunes a estas coisas. A chuva fala das intempéries que cai sobre a nossa casa, fala das aflições temporais que, mesmo sendo cristãos autênticos, nós podemos passar. Quem não passou por uma luta esta semana? Quem não passou por um desafio esta semana? Todos nós passamos por desafios diários. Há visitações das trevas que vêm sobre as nossas vidas diariamente. É bem verdade que parece que há tempo em que as coisas estão mais calmas,
e tudo vai muito bem, você é tomado pelo vigor, o que se manifestar na sua vida você supera. Mas existem dias na nossa vida que este ânimo não está totalmente em nós, e aparentemente nós nos encontramos como que desanimados, sem força, sem energia. Mas mesmo nesses tempos em que passamos por estes momentos, assim, a casa construída sobre a rocha, ela vai permanecer inabalável. Há tempo que você se relaciona bem com todas as pessoas, os rios começam a transbordar e de repente alguém começa a se levantar contra você, difamando você, caluniando você, falando mal de você. Então existem tempos que os relacionamentos são agradáveis na nossa vida, e há tempos e momentos em que os relacionamentos não são tão agradáveis assim. Os ventos contrários começam a soprar. Isso fala da ação, das estratégias de Satanás para nos deter na nossa caminhada e na nossa jornada de fé. Caíram as chuvas, subiram, transbordaram os rios, sopraram os ventos. É mistério que todas essas coisas aconteçam, mas a casa firmada na rocha, ela permanece inabalável. Inabalável. Dentro da proposta de reforma, isso fala de uma ação contínua da nossa parte para nos mantermos observando os princípios da palavra de Deus. É formar constantemente esta identidade cristã. Isso não é obra, queridos, para um dia. Isso não acontece na plenitude da restauração da sua alma no dia que você se converteu. No dia que você se converteu, algo aconteceu em você, o teu espírito foi vivificado, começa uma nova vida, debaixo de uma nova identidade, mas você vai sendo restaurado, aperfeiçoado a cada dia, vivendo os princípios da palavra de Deus, até chegarmos na eternidade. A nossa chamada cristã não é para uma semana, a nossa chamada cristã não é para um ano, a nossa chamada cristã muitas vezes são para décadas. Nós não sabemos o dia da volta do Messias, mas até a volta do Messias é preciso estarmos voltados completamente para vivermos os princípios da palavra. Desceram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, mas o sábio construtor, ele construiu a sua casa sobre a rocha. O nécio, o tolo, construiu sobre a areia, e a Bíblia diz que foi grande a sua ruína. Escute bem, está diante de mim, está diante de você a edificação desta casa. É a forma, o seu estilo de vida. É uma proposta que compete a você, a decisão de construir, de edificar. A base, o fundamento é Cristo. Agora a forma de se construir, o tipo de material que você vai usar. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. O apóstolo Paulo, ele fala como sábio construtor, ele colocou o fundamento, e ninguém pode colocar um outro fundamento a não ser Cristo. Mas ele fala que devemos observar atentamente como temos edificado sobre este fundamento. Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Eu como sábio construtor, eu coloquei um fundamento, o fundamento. Mas ele diz assim:
Observe cada um como edifica, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pois eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então existem muitos tipos de materiais que nós podemos usar na edificação desta nova identidade, desta casa espiritual que estamos edificando. E ele diz assim: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha, ou feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Olha só. Então existem muitos tipos de materiais que podemos usar na construção, na edificação da casa. Ele fala a respeito do ouro, ele fala a respeito da prata, ele fala a respeito das pedras preciosas, mas também ele fala a respeito da madeira, da palha e do feno. Imagina o fogo, o que causa no ouro. Quanto mais fogo, mais puro ele fica. A prata, quanto mais fogo, mais puro a prata fica. Agora, o que resta da madeira, o que resta da palha e o que resta do feno? Nada. Que tipo de material nós estamos usando nesses dias na edificação desta casa? Você pode usar o ouro, você pode usar a prata, você pode usar as pedras preciosas, você pode usar madeira, feno ou palha. A obra de cada um, ela vai se manifestar, que eles não têm como não passarmos pelo fogo. Mas há promessas da parte de Deus, que quando nós passarmos pelo fogo, o fogo não arderá em nós. Quando nós passarmos pelas águas, nós não submergiremos. Você pode dar um aplauso a Ele? Ele vai estar nos guardando. Não tem como nós cristãos não termos uma dieta espiritual na nossa caminhada. O tijolo da oração, o tijolo do jejum, o tijolo da palavra, o tijolo da consagração, o tijolo da renúncia pessoal, o tijolo da fidelidade, o tijolo da obediência, o tijolinho da santificação. E aí o prédio vai sendo construído, a edificação vai sendo edificada, e quando nós percebemos, a casa está pronta. E esta casa, quando a chuva desce, quando os rios transbordam, quando os ventos sopram, ela permanece para sempre. O nosso investimento é agora para a vida eterna. Não pense apenas nos dias presentes, pense nos dias futuros. Não pense apenas nesse tempo, vá além desse tempo e pense na eternidade. A nossa construção, a nossa edificação vai nos colocar na eternidade para estarmos diante de Deus ou separados de Deus. Esse é o tempo da edificação, é o tempo do investimento. O quanto você tem investido da sua vida na construção e na edificação da sua casa espiritual. Nós, como pastores, como líderes, podemos ajudar você na sua construção, na sua edificação, mas você precisa também se deixar ser ajudado e participar da construção e participar da edificação. Eu posso até fazer um jejum de consagração para alcançar a sua vida, e temos feito para que você seja abençoado, mas você também deve participar do tempo de oração, do tempo de consagração, do tempo de entrega, do tempo da leitura da palavra. Esse tempo em que você está na igreja é um tempo precioso e muito precioso para a sua vida, mas este tempo apenas não é suficiente para que a sua casa seja concluída, edificada e permaneça para sempre.
Esse tempo é um tempo muito especial, dentro da chamada de construção e de edificação, mas não é tudo. Você precisa ir além da igreja, e a igreja estar dentro da sua própria casa, e você viver a realidade da igreja todos os dias da sua vida. Como está a sua construção? Como está a sua edificação? Há uma recompensa da parte de Deus que diz respeito à vida eterna. Também há uma recompensa da parte de Deus na chamada da edificação, em observar os princípios para os nossos dias. Êxodo capítulo 23. Êxodo capítulo 23. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 23. A promessa de Deus em nos guardar, em nos proteger. Versículo 22 diz assim: mas se diligentemente ouvires a voz do Senhor e fizeres tudo o que Ele disser, Ele diz assim: então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Olha a promessa de Deus. Se nós observarmos os princípios da palavra de Deus, guardarmos os seus mandamentos, diz que Ele será inimigo dos nossos inimigos e adversário dos nossos adversários. Segundo, Ele vai enviar o seu anjo adiante de nós, preparando o caminho. Terceiro, Ele vai nos levar à terra. Olha só o território que Ele vai nos colocar: a terra dos amorreus, dos heteus, dos fariseus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus. Nós vamos entrar no território do inimigo. Escute bem: a chamada para a construção e edificação desta casa, para de um estilo de vida em que nós vivemos, voltados para a palavra e os princípios da palavra. O Senhor vai se tornar inimigo dos nossos inimigos, adversário dos nossos adversários. Ele vai enviar o seu anjo adiante de nós, e Ele vai colocar nesse território. Mas como que pode Ele nos colocar nesse território? Dos heteus, dos heveus, dos jebuseus, dos fariseus e tudo quanto é seus. Todos os territórios estão ocupados. Todos os territórios. Deus nos deu a graça de assumirmos alguns lugares no contexto de administração pública, através de pessoas da igreja. Eu me lembro quando fizemos uma indicação para que alguém assumisse um desses lugares. Ela chegou lá e 2 dias depois ela veio: apóstolo, me libera. É algo terrível estar lá. Eu disse: mas Deus te colocou lá e você vai permanecer lá. E ela disse: eu vou me submeter. E depois de alguns meses Deus já deu a graça, e as coisas começaram a mudar. Deus quer nos levar a esses territórios. Não tem como nós, como um povo no meio de um outro povo, nos isolarmos. A nossa chamada é para que influenciemos este povo que está ao nosso redor, como sal da terra e como luz do mundo. Todos os territórios estão ocupados. A nossa casa está sendo edificada sobre a rocha. Estamos no processo de reforma. Para quê? Diante das guerras, das lutas, a gente não retroceda, a casa não caia, e a glória de Deus permaneça sobre o nosso território, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. É interessante esse texto de Êxodo. A terra estava contaminada. A ordem do Senhor foi, no versículo 24: não te inclinarás diante dos deuses, dos seus deuses, nem os servireis, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas colunas. Preste atenção. Há uma forma em que o mundo vive, e o mundo tem uma forma que deu forma a eles. Mas nós temos uma outra forma, e nós somos formados de uma outra natureza. Agora a chamada é para nós permanecermos incontaminados, mesmo
no meio de pessoas completamente contaminadas. Deus está dizendo: olha, eu vou levar vocês a um território que está dominado. Tem regências espirituais que reinam neste território, mas vocês vão entrar nesses territórios, e todos esses territórios serão transformados, e vocês tomarão posse desses territórios. Mas quando vocês entrarem no território, atentem para que a influência que está sobre o território não gere influência no coração de vocês. Há uma forma em que o mundo vive, há uma forma de se fazer política, há uma forma de se fazer o comércio, há uma forma de cultuar aos deuses através das músicas e outras coisas mais, e dos seus costumes. A nossa chamada é para estarmos no meio deste povo, para influenciar este povo e transformarmos por meio da palavra a cultura que eles vivem, estabelecendo a cultura do reino. Estamos no tempo da reforma, é voltarmos aos princípios da palavra. Todos nós queremos e desejamos viver a plenitude do favor de Deus. É possível, é possível. Mas a cultura do mundo tem que ser vencida dentro de você. Os costumes do mundo não podem prevalecer sobre a sua vida. É uma guerra diária, é uma guerra constante, mas é possível. Diga para o seu irmão: é possível. A imoralidade sexual, a depravação sexual que assola nas nossas ruas e muitas vezes dentro das casas, a imposição de um sistema maligno. Nós somos um povo no meio de um povo, para transformarmos a cultura do lugar que Deus nos estabeleceu. Há uma agenda da ONU. Essa agenda não é uma agenda que a gente vê no Brasil nesses dias, da ideologia de gênero, a doutrinação que vem através das escolas, alcançando as nossas crianças, para formar uma personalidade que a pessoinha não nasce macho ou fêmea, ela nasce simplesmente como um gênero. E ela, quando ela cresce, ela vai poder tomar a decisão de ser homem ou ser mulher. Isso é forte. Parece que está tão distante, mas isto na verdade é um projeto que vem de longa data, estrategicamente pensado, nas bases do inferno, para deter o crescimento e a multiplicação das pessoas na terra. A intenção de Satanás é contrariar o projeto de Deus. Nos dias em que se construía a Torre de Babel, a motivação equivocada para que eles não fossem esparramados, e Deus vem, olha, observa, eles falavam a mesma língua, de repente começa a confusão das línguas, eles não se entendem mais. Deus vem e confunde as línguas, porque o projeto de Deus original era que toda a terra fosse cheia, povoada. Nós somos como igreja, e temos em nós o fundamento, a única agência capaz de resplandecer a glória de Deus na terra. Mas para isso é preciso vivermos os princípios da sua palavra intensamente. Tudo está se relativizando, tudo está como que se tornando normal. Nós não podemos aceitar a cultura do mundo. Há uma cultura que vem da parte de Deus na implantação do seu reino. Eu e você fomos chamados para vivermos os princípios da palavra, fundamentando a nossa casa sobre a rocha. Observe o que acontece com aquele que vive os princípios, guarda a palavra. Versículo 25. Observe aqui. Diz assim: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Olha só. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, e Ele abençoará a vossa água. E diz mais: tirarei do meio de vós as enfermidades. Tirarei do meio de vós as enfermidades. Apóstolo, isso quer dizer que não vai ter ninguém mais doente em nosso meio?
promessa de Deus. Não é a vontade de Deus que você fique doente. A vontade de Deus é que você seja curado. A vontade de Deus é que você seja liberto. A vontade de Deus é que você não peque. Agora, você peca. Quem peca? De vez em quando. Então, nós pecamos. Assim como nós pecamos, nós podemos ficar doentes. Mas a vontade de Deus é que você não peque e também que você não fique doente. Essa é a vontade de Deus. É diferente de não acontecer. Mas aqui está qual é a vontade de Deus. E ao observarmos a sua palavra, temos isso como promessa. Ele vai abençoar o nosso pão, Ele vai abençoar a nossa água. Existem muitas águas que causam enfermidade. As águas de Mara, quando o povo chega ali em Mara, saindo do Egito, eram águas amargas, ninguém podia beber. Ninguém podia beber daquelas águas. O povo estava sedento. Se cortou um galho de uma árvore, ali já era um sinal da cruz. Se colocou naquelas águas, se colocaram naquelas águas, e as águas foram saradas, e todos puderam beber. Nós temos da parte de Deus a promessa que Ele vai abençoar a nossa água, Ele vai abençoar o nosso pão, e diz mais, Ele vai tirar do nosso meio as enfermidades. Versículo 26: e na sua terra não haverá mulher que aborte nem estéril. O número dos seus dias eu completarei. Diga glória a Deus. Observe o versículo 27. Enviarei o meu terror adiante de ti, pondo em confusão todo o povo em cujas terras entrareis. Farei que todos os teus inimigos se voltem às costas. Versículo 28. Enviarei vespões ou vespas adiante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus, os heteus de diante de ti. Agora atente para o versículo 29. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se transforme em deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra em herança. Diga pouco a pouco. Diga pouco a pouco. O Senhor nos abençoa pouco a pouco. Nós prosperamos pouco a pouco. Nós crescemos no desenvolvimento também da nossa fé pouco a pouco. Tudo é pouco a pouco, na medida certa. Eu pergunto, você está preparado para a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida? Nós estamos sendo processados pouco a pouco. A conquista não vai se dar em uma semana. A sua conquista não se dará, essa plenitude, em um ano, 2 anos, 10 anos, muitas vezes são 20 anos, 30 anos, 40 anos. O nosso projeto não pode ser um projeto para simplesmente o hoje. O nosso projeto é um projeto para a vida eterna. Então Deus, Ele nos abençoa e nos estabelece na terra pouco a pouco. Se o que Deus tem te dado muitas vezes já causa algum sentimento dentro de você de independência, independência de Deus e muitas vezes independência até das outras pessoas. Se o lugar que Deus tem te estabelecido, você já não consegue administrar a sua alma, imagina quando Deus te colocar na plenitude da terra. A chamada da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida, nesta manhã de domingo, é para edificarmos. É um processo que está em construção. A nossa casa sobre a rocha, usando os elementos e os materiais adequados, para que quando a chuva descer, quando os rios transbordarem, quando o vento soprar, a tua casa permaneça em pé. É tudo isso que Deus quer para você, e Deus tem para você. Você pode dar um aplauso a Ele? A responsabilidade
a responsabilidade do sacerdócio está sobre os nossos ombros. Não se omita na sua chamada sacerdotal, você homem, você como esposa e você como filho. Há uma chamada sacerdotal que é universal, mas há chamadas específicas na construção, na edificação da casa. Você, homem, assuma o seu lugar e a sua responsabilidade, assim como Josué, diante do desafio das pessoas se apresentarem diante de outros deuses, se inclinarem diante de outros deuses. Ele diz: olha, quanto a vocês eu não sei, mas eu já tomei a minha decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso? Diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós já vamos encerrando, e a equipe de louvor pode vir para o altar. Preste atenção. Na sua caminhada e na sua jornada aqui nesta terra, você vai se deparar com chuvas, você vai se deparar com o transbordar dos rios, você vai se deparar com os ventos contrários, mas a sua casa, que for edificada sobre a rocha, ela vai permanecer, e você vai para a eternidade para estar diante de Deus. Quantos creem, quando recebem, digam amém. Se coloquem em pé. Existe um lugar extraordinário da parte de Deus para mim e para você, dentro desta chamada de vivermos os princípios da sua palavra. Se volte para Deus, se volte para a palavra. É uma decisão pessoal. Curva a sua cabeça, vamos adorar o Senhor. Declarar mais uma vez: Pai Nosso. Pai Nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja na terra como é nos céus. Deixe o céu descer na terra como é nos céus. Deixe o céu descer, deixe o céu descer, deixe o céu descer, deixe o céu descer. Levante as suas mãos e declare: deixe o céu descer, Deixa o céu descer. Leva as suas mãos aos céus. Deixa o céu descer.
Dentro de alguns instantes nós vamos encerrar. Eu vou estar orando por você. Você tem a possibilidade, Deus te dá esta possibilidade de reformar, de construir algo novo, que é essa morada eterna. Eu li a história de um construtor, era um homem muito diligente no trabalho. Ele construía casas e ele trabalhava naquela construtora. Ele era o melhor administrador, o melhor mestre de obra. Tudo o que ele fazia diligentemente. Ele comandava uma equipe grande que trabalhava com ele. E os anos vão se passando, o tempo vai passando, ele vai envelhecendo. E chega o tempo da aposentadoria. E a empresa gostava tanto dele que queria que ele permanecesse na empresa. E aí foi protelando a aposentadoria, ele foi se chateando. E ele estava muito chateado com a empresa. E o patrão chamou e disse: e ele disse para o patrão: olha, eu não quero mais trabalhar. Chega, basta, o meu tempo já passou. E eu quero simplesmente descansar. O patrão olhou para ele e disse assim: olha, constrói para mim a última casa. É o último pedido que eu faço para você. Constrói, é a última. E ele, contrariado, ele foi construir aquela casa. E ele não colocou o coração na construção. E ele foi construindo de qualquer jeito. E a casa não ficou lá grande coisa. Ele chateado, ele chegou para o patrão e disse assim: olha, a casa está pronta, eu quero a minha aposentadoria. O patrão olhou para ele, pegou as chaves da casa, olhou para as chaves e disse: esse é um presente da empresa para você, por todos esses anos que você trabalhou com a gente. Ele próprio tinha construído a sua própria casa, mas ele não sabia que aquela era a sua casa. Deus nos dá a chance hoje de construirmos uma nova casa. Talvez a sua casa tenha sido afetada pela chuva. Talvez a sua casa tenha sido afetada pelo transbordar dos rios. É possível que a sua casa tenha sentido as intempéries do vento. Mas Deus te dá uma nova chance. Esse é o nosso Deus, de reedificar, de reconstruir. Sempre em Jesus nós vamos ter uma nova oportunidade. Satanás vai dizer assim: olha, acabou para você. Essa é a missão dele. Mas para Jesus não. É o novo começo que ele apresenta a nós. Deus nos dá a oportunidade. Não importa a sua idade. Ah, mas a minha idade. Não importa quantos anos você tenha. Não importa o quanto você tenha edificado de forma equivocada. O que importa é de agora em diante. Deus te dá a oportunidade de você escrever uma nova história. Eu quero orar por você que quer se voltar mesmo completamente para Deus, para construir a sua casa. É possível que a casa de alguns estejam em ruínas. É possível que algumas casas estejam assim mais ou menos. É possível que muitas casas estejam perfeitas, mas você sabe como está a tua casa. Talvez a tua esposa não sabe. Talvez o esposo não sabe. Talvez o filho não saiba. O pai não saiba como está a casa do filho. Mas só você sabe como está a sua construção, a sua edificação. O que você investiu na construção e na edificação. Não importa se a sua casa esteja hoje em ruínas. O que importa é como ela vai ficar daqui a uns dias. Deus te dá a oportunidade hoje para recomeçar, para reconstruir. Eu quero orar por você. Enquanto ministramos o louvor, você vai dar um passo de fé. Você que se identifica com isso. Falei, eu preciso de algumas coisas serem ajustadas em mim, na construção, na reedificação e na reforma. Mas eu quero me voltar para Deus. Deus vai te ajudar. O Espírito Santo vai te ajudar. Não é simplesmente pela tua força. Talvez você diga assim: de mim mesmo eu não consigo. Mas o Espírito de Deus vai ajudar você, porque esse é o desejo dele. Então, enquanto ministramos o louvor, se você quer se aproximar do altar para receber esta oração, você vai poder vir ao altar. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos.
as suas mãos e adora o Senhor. Venha o teu reino, Pai, que a tua majestade venha sobre nós. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Vai se rendendo ao Espírito Santo. Vai se rendendo a Ele. Ele que vai te ajudar. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Venha, Deus, com a tua glória. Deixe O céu descer. Deixa o céu descer. Deixe o Céu descer. Deixe o céu descer. É o reino teu, o poder tua, é a glória pra sempre. Declare isso. Teu é o reino teu, o poder tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder tua, é a glória. Mais uma vez. Teu é o reino. Vem o teu reino, Deus. Leva suas mãos aos céus. O Deus de toda graça está entre nós. Você pode escrever uma nova história. Você pode construir, reconstruir a sua vida. O Senhor te espera de braços abertos para trazer restituição sobre a sua vida. O olhar do Senhor sobre você não é o olhar da condenação, mas é a graça dele sendo liberada. É possível reconstruir. É possível. Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos, ó Deus, por esta manhã, por estarmos na tua presença. A fonte de toda sabedoria, a fonte de toda provisão, a fonte de toda paz, que excede o entendimento humano. Pai, eu coloco diante do teu altar estas vidas. Ó Deus, o Senhor conhece o coração de cada homem, de cada mulher, dos filhos, dos pais, das mães. O Senhor sabe o que precisa ser construído e reconstruído. Eu peço o agir do teu Espírito, ó Pai, sobre estas vidas. Venha o teu mover, ó Deus, sobre nós, trazendo restauração plena, restauração completa. Que a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde o teu coração, guarde a tua mente. Recebe o óleo fresco sobre a tua cabeça. Receba a saúde que vem da parte de Deus. Senhor, abençoa as tuas águas, abençoa o teu pão. Os anjos do Senhor estão adiante de ti. Os ventos, a chuva, as torrentes não poderão destruir a sua casa. Recebe a unção, o renovo do Espírito Santo. Em o nome de Jesus. Diga amém. Olha só, nós já vamos encerrar. Dentro da chamada de reforma e também na preparação para o nosso congresso, nós entramos num tempo de convocação, de consagração, de jejum e de oração. Existem muitos tipos de jejum. Escute bem. O jejum é uma chamada para um tempo de comunhão com Deus. O jejum não muda Deus. Deus não precisa mudar em nada. Mas o jejum vai abrir em nós a sensibilidade para ouvirmos a voz de Deus e a direção de Deus. E nós entraremos num tempo de consagração, nos abstendo de alguns alimentos que muitas vezes a nossa carne e muitas vezes a nossa alma pede.
que são doces, carne vermelha, refrigerantes. Nós temos a informação, se você segue lá no Instagram, IECG, ou se você segue o apóstolo, a apóstola, as informações a respeito da consagração. Para que isso? Esse tempo é um tempo de preparação para podermos receber aquilo que Deus tem para nós. Se você puder e desejar participar, você é bem-vindo para entrarmos neste mover sobrenatural que está diante de nós na conquista da nossa cidade e da nossa nação. Então, a partir de amanhã até o dia 3 de março, nós estaremos neste tempo de consagração que chamamos o jejum de Daniel. Mas se você não puder fazer, não tem nenhuma condenação sobre a sua vida. É uma chamada da parte de Deus para entrarmos num novo nível, dentro dessa proposta da construção da edificação da nossa casa espiritual. Deus quer escrever uma nova história na sua vida e através da sua vida. Amém, queridos? Então levante as mãos, vamos agradecer ao Senhor. Agradeça a Ele pelo seu milagre hoje. Pai, nós te agradecemos e te bendizemos, ó Deus, porque já alcançamos a resposta. Mesmo antes de pedir, o Senhor já conhece as nossas necessidades. Mas a tua palavra diz para nós apresentarmos diante de ti, nós apresentamos esta manhã. Que a tua unção, Deus, repouse sobre a igreja. Que a unção do Senhor entre, ó Deus, dos lares, das casas, trazendo salvação, trazendo libertação e trazendo cura. Eu ordeno a bênção do Senhor sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Diga amém. Deus que te abençoe. Uma boa semana para você. Pode aplaudir ao Senhor. Shalom.